podemos inferir que se trata mais de um caso de concentração incorreta que tem por base o ardor, esforço, devoção, diligência e atenção correta, mas sem os ingredientes que caracterizam os jhanas descobertos pelo Buda, conforme descrito mais abaixo. Depois de deixar os dois professores, descreve o Bodhisattva empreendendo uma prática com um grau intenso de austeridades. Abre aspas. Eu pensei, e se eu, com os dentes cerrados e pressionando minha língua contra o céu da boca, abstesse, forçasse e subjugasse minha mente com a minha mente? Dessa forma, com os dentes cerrados e pressionando minha língua contra o céu da boca, abati, forcei e subjuguei a minha mente com a minha mente. Enquanto eu fazia isso, o suor emanava das minhas axilas. Tal como um homem forte agarra um homem mais fraco pela cabeça ou pelos ombros e o abate, o força e o subjuga, da mesma forma, com os dentes cerrados, pressionando a minha língua contra o céu da boca, abati, forcei e subjuguei a minha mente com a minha mente e o suor emanava das minhas axilas. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e expiração através do meu nariz e boca. Ao fazer isso, houve um forte rugido de vento saindo pelos meus ouvidos. Tal como o forte rugido dos ventos que sai do fole de um ferreiro. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração, através do meu nariz e boca, houve um forte rugido de vento saindo pelos meus ouvidos. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e a expiração através do nariz e boca e ouvidos. Ao fazer isso, ventos violentos retalharam a minha cabeça, tal como se fosse um homem forte estivesse retalhando a minha cabeça com uma espada afiada. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, ventos violentos retalharam a minha cabeça. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim, eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, dores violentas surgiram na minha cabeça. Tal como se fosse um homem forte estivesse apertando em volta da minha cabeça uma tira de couro resistente. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, dores violentas surgiram na minha cabeça. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, forças violentas retalharam a cavidade do meu estômago. Tal como um açougueiro
ou o seu aprendiz estivessem retalhando a cavidade do estômago de um boi com uma faca afiada. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração, forças violentas retalharam a cavidade do meu estômago. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, houve uma queimação violenta no meu corpo, tal como se dois homens fortes agarrassem um homem mais fraco pelos braços, o assassem sobre uma cova com brasa em chamas. Da mesma forma, quando eu parei a inspiração e a expiração, houve uma queimação violenta no meu corpo. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Agora, quando os devas me viram, alguns disseram: Gotama, o contemplativo, está morto. Outros devas disseram: ele não está morto, ele está morrendo. E outras disseram: ele não está morto nem morrendo, ele é um arahant, pois é assim como praticam os arahantes. Eu pensei, e se eu praticasse cortando completamente a alimentação? Então os devas vieram até mim e disseram: estimado senhor, por favor, não utilize a prática do corte completo da alimentação. Se você assim o fizer, nós infundiremos alimento divino através dos seus poros e você sobreviverá com isso. Eu pensei, se eu afirmar estar em estado... Se eu afirmar estar em jejum completo enquanto esses devas estiverem infundindo alimento divino através dos meus poros, eu estarei mentindo. Assim eu os dispensei, dizendo, não é necessário. Eu pensei, e se eu comesse somente um pouco de comida de cada vez, uma mão cheia de cada vez, seja de sopa de feijão, ou sopa de lentilha, ou sopa de legumes, ou sopa de ervilhas. Assim, eu comia muito pouco, uma mão cheia de cada vez, seja de sopa de feijão, lentilha, legumes ou de ervilhas. Enquanto eu fazia isso, meu corpo ficou extremamente emaciado. Por comer tão pouco, os meus membros ficaram como segmentos articulados de uma videira ou bambu. Por comer tão pouco, as minhas costas ficaram como uma corcova de um camelo. Por comer tão pouco, as projeções da minha coluna pareciam pontas de um cordão. Por comer tão pouco, as minhas costelas se projetavam para frente tão frágeis como as traves de um celeiro destelhado. Por comer tão pouco, o brilho dos meus olhos se afundou dentro da cavidade do olho, parecendo com um brilho d'água no fundo de um poço profundo. Por comer tão pouco, o meu escalpo enrugou e encolheu como uma abóbora verde amarga, enruga e encolhe com o vento e o sol. Por comer tão pouco, a pele da minha barriga se uniu à minha coluna. Portanto, se eu tocasse a minha barriga, encontrava a minha coluna. E se eu tocasse a minha coluna, encontrava a pele da minha barriga. Por comer tão pouco, se eu urinasse ou defecasse, eu caía com a cara no chão ali mesmo. Por comer tão pouco, se eu tentasse aliviar meu corpo esfregando meus membros com as mãos ou pelos com as raízes apodrecidas, caíam do corpo à medida que eu os esfregava. Agora, quando as pessoas me viam, algumas diziam, o contemplativo Gotama é negro. Outras pessoas diziam, o contemplativo Gotama não é negro, ele é marrom. Outros diziam, o contemplativo Gotama não é negro nem marrom, ele tem a pele dourada. Tanto havia se deteriorado a complexão pura e brilhante da minha pele, por comer tão pouco. Eu pensei,
todos os contemplativos ou brahmanes que no passado experimentaram sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é, o máximo, não existe nada além disso. Todos os contemplativos ou brahmanes que no futuro experimentarão sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é, o máximo, não existe nada além disso. E todos os contemplativos ou brahmanes que no presente experimentam sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é, o máximo, não existe nada além disso. Mas através dessa prática de austeridades atormentadoras, eu não alcancei nenhum estado supra-humano, nenhuma distinção em conhecimento e visão digna dos nobres. As práticas ascéticas descritas acima são identificadas como os demais grupos religiosos existentes na Índia na época por várias razões. Entre os jainistas, ajivikas e nas escrituras hindus mais antigas, a prática espiritual mais comum era de dar fim a todas as atividades mentais e corporais. Com base na crença de karma prevalecente entre as seitas, as atividades são a fonte de todo sofrimento. A meditação seria o esforço vigoroso para aniquilar ações passadas e não realizar novas ações. Jejuns prolongados, exposições aos extremos de temperatura, permanecer quieto e sem movimento, suportar sensações dolorosas. O mesmo com relação a conter a mente, inclusive as faculdades dos sentidos, e fazer com que esta fique imóvel. Num estágio mais avançado da prática, a respiração era suspensa. Também foi dito, ocorre a menção ao modo de prática do Arahant. O termo Arahant também é empregado pelos jainistas, e nesse caso, o contexto é o ritual de suicídio por inanição adotado pelos jainistas e também pelos ajivikas. Essa prática é chamada em sânscrito salekana ou santara e até hoje é praticado entre os seguidores do jainismo na Índia. Na sequência do sutta, depois de esgotar todas as possibilidades das práticas ascéticas, o Bodhisattva pergunta a si mesmo: poderia haver algum outro caminho para o despertar? E nesse momento, ele se recorda de uma experiência quando criança. Eu refleti. Eu me recordo que quando meu pai, o Sakya, estava ocupado enquanto eu estava sentado à sombra fresca de um jambo rosa, afastado dos cinco sentidos, afastado dos cinco obstáculos, entrei e permaneci no primeiro jhana, que é caracterizado pelo movimento da mente e sustentação da mente no prazer e felicidade nascidos do afastamento. Poderia ser esse o caminho para o despertar? Então, seguindo essa memória, cheguei à conclusão. Esse é o caminho para o despertar. Eu pensei, por que temo esse prazer que não tem nada que ver com a sensualidade, nem com qualidades mentais prejudiciais? Eu pensei, eu não temo mais esse prazer, já que ele não tem nada a ver com a sensualidade, nem com as qualidades mentais prejudiciais. De acordo com os comentários, durante a infância do Bodhisattva, quando ele era um príncipe, em certa ocasião o seu pai liderou uma cerimônia de arar a terra em um festival tradicional dos Sakyas. O príncipe foi trazido para o festival e um lugar foi preparado para ele sob um jambo rosa. Quando os criados o deixaram para ver a cerimônia de arar a terra, o príncipe, estando só, espontaneamente sentou-se em posição de meditação e alcançou o primeiro jhana através da meditação da atenção plena na respiração. Esse enunciado marca uma mudança na forma como o Bodhisattva avaliava o prazer.
Agora, não é mais algo a ser temido e exterminado através da prática de austeridades, mas quando originário do isolamento e desapego, é visto como valioso companheiro no caminho para o despertar. Isso isso contrasta com o espírito violento atribuído à prática dos jainistas. Os jainistas afirmam que o prazer não é obtido através do prazer. O prazer é obtido através da dor. A meditação budista, caracterizada pelos 4 jhanas, é uma prática prazerosa por prazer e felicidade, piti e sukha, enquanto a prática não budista é desprovida de prazer. Nesse ponto surge mais uma questão em relação à prática com os 2 primeiros professores, Alara Kalama e Uddaka Ramaputta. De acordo com o esquema que é encontrado nos sutas, as 4 realizações imateriais, esfera do nada, da não percepção nem não percepção, etc., ocorrem na sequência depois do 4º jhana, e para chegar ao 4º jhana é necessário começar com o 1º jhana. Então, como poderia o Bodhisattva apenas agora ter reconhecido o 1º jhana, se antes ele supostamente já deveria tê-lo praticado com os 2 professores? Uma das possibilidades, talvez a mais plausível, é que a experiência quando criança tinha uma diferença qualitativa importante quando comparada com a experiência com os 2 professores. Essa diferença seria justamente o desapego e o prazer proveniente do desapego. No Pankala Kanda Sutta, o jovem Deva Pankala Kanda diz, o Buda que descobriu os jhanas. Comentando esse sutta, Ajahn Brahmavanso disse, abre aspas, a afirmação de que o Buda descobriu os jhanas também aparece no Sambhada Sutta. O Subha Sutta afirma que eu não vejo essa nobre concentração sendo realizada dessa forma por nenhum outro contemplativo ou Brahmane das outras escolas. O Patama Upada Sutta e o Dutiyaya Upada Sutta dizem que os jhanas não surgem, exceto com o surgimento do Tathagata, um arahante, um perfeitamente desperto. Esses enunciados canônicos, e além desses há muito mais, dão forte respaldo à afirmação de que Buda descobriu os jhanas. O Agi Sutta e o Metasahagata Sutta, apesar de outros errantes e contemplativos afirmarem que também ensinam o abandono dos 5 obstáculos e o desenvolvimento dos 7 fatores do despertar e, portanto, não distinguirem diferença entre os seus ensinamentos e os ensinamentos do Buda, o Buda responde que na verdade isso não é correto, pois esse domínio é apenas esse é o domínio apenas dos Budas. Finalmente, no Niganta Nataputta Sutta, o líder dos jainistas, Niganta Nataputta, duvida que seja possível existir uma concentração sem o movimento de sustentação da mente, Vitakka e Vikara, demonstrando que os contemporâneos do Buda desconheciam os verdadeiros jhanas. Em resumo, não é possível concluir com certeza qual foi o tipo de prática empreendida pelo Bodhisattva com os 2 primeiros professores. O que podemos concluir com grande certeza, no entanto, é que o Buda rejeitou a prática do ascetismo extremo, o caminho que produz dor e sofrimento. Também podemos concluir com grande certeza que o caminho budista é um caminho de prazer e felicidade, com base no desapego, não com base em aquisições, com base na busca. Essa característica de prazer e felicidade com base no desapego é o caminho particular do Buda, é aquilo que distingue os seus ensinamentos. Esse aspecto das aquisições deve ser destacado, pois a prática dos Brahmanes, bem como dos demais contemplativos contemporâneos do Buda, estava centrada na ideia da existência de um eu, Atman, ou alma, Jiva,
Quem pratica o caminho e obtém os benefícios dessa prática é justamente o eu ou a alma. Nesse contexto, o aspecto da volição desempenha um importante papel. Já